Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui assunto importante sobre uma apanhada do que está acontecendo no universo. Então, a gente sabe que tudo vai mudar, mas quando você está assim mais alerta, mais esperto, você sabe que já está mudando muitas coisas. Quem está assim mais conectado com o universo sabe que até o ar já não está como antigamente. Sabe que o dia tem-se a impressão de que você não faz quase nada, ele passa rápido. É, Você percebe que não é que vai mudar, a mudança já está acontecendo. Mas sabemos que vai haver sim, né, uma, digamos assim, que um show grande que eu venho falando já em outros vídeos, que vai realmente levar a maioria das pessoas embora. Segundo os noticiários aí, já está até previsto uma nova pandemia. Não estou falando aqui para assustar ninguém, não. Eu acho assim que quando nós queremos viver de verdade, andamos corretos, é, somos protegidos de alguma forma. Então, uns falam até que acontecerá alguma coisa mais assim fatal em setembro de 2025. Eu não acredito. Assim como foi dado outras datas em fevereiro, março, maio, e não acredito, tá? Segundo a intuição forte que a gente tem e os dados que a gente tem durante a meditação, é que será, já disse em outros vídeos, estou voltando a falar, será mais na passagem de 26 para 27. Pode ser um pouquinho antes, 26. 26 eu falo assim, um pouquinho antes da passagem, ou pode até ser um pouquinho depois da passagem, que será 27. Mas é aí que vai acontecer o show. Então, eu vou descrever isso direitinho aqui nesse vídeo, né? O que acontece? Quando uma pessoa, ela é assim, muito cheia de raiva, de medo e de apego. Quando eu falo assim, vou começar pelo apego. Quando eu falo apego, não é apego só pelos objetos materiais. Quando ela tem apego em sentimentos ruins e crenças. Se um coleguinha fizer alguma coisa ou deixar de fazer, ela fica ali com muita raiva. Muita raiva. Ela não consegue tirar você da cabeça. Ela fica com muita raiva. Ou se vamos supor que ela fez alguma coisa diferente na vida, de alguma coisa diferente no mês, aí vem o medo de faltar o dinheiro, o medo, o medo de muitas coisas. Então, uma pessoa, vamos resumir, uma pessoa que tem muita raiva, né? Muito medo e muito apego, já disse que o apego não é só de coisas materiais, ela fica mais suscetível a qualquer tipo de doença ou qualquer coisa que vá acontecer ou que esteja acontecendo no universo. No universo. Não tem para onde correr. Então, por que, Maristela? Porque você fica preso nas vibrações mais densas. Todo mundo acha que assim, é quando eu morrer, então eu vou para o céu. Ou quando eu morrer, eu vou para o umbral. Ou quando eu morrer, eu vou para o inferno. Né? Quando nós vivenciamos tudo isso aqui nessa passagem pelo planeta Terra, num avatar humano, nós vivenciamos tudo isso aqui. E todo mundo acha assim que vai ser mais fácil para lá, quando muita gente vai chorar por não ter aproveitado mais o seu avatar humano aqui nesse planeta Terra. Porque aqui está cheio de oportunidades.
através das experiências. Através das experiências que nós passamos. Então, quando você tem muita raiva, muito medo, muito apego, né? Isso já está englobado ciúmes, inveja. Então, você fica em vibrações mais densas. Quando eu estou em vibrações mais densas, vibrações mais pesadas, mais baixas, eu fico suscetível a tudo. A perda financeira, a perda de emprego, a perda de coleguinhas preciosos, a perda da saúde, eu fico suscetível a tudo. E a morte, né, fala assim, então, mas é que eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com medo, porque eu perdi o meu companheiro ali há 2 meses atrás, eu perdi o meu filho, eu perdi não sei o que, sabe? E a morte, ela não separa. A pessoa que está desperta, ela percebe, ela sabe que a morte não separa. Você não consegue ver o seu filho que foi embora, você não consegue ver o companheiro, você não consegue ver qualquer coisa, você não consegue ver, porque você não está desperto. Porque você vê que o Divaldo Franco, aquele serzinho maravilhoso que passou por aqui, como ele tinha uma relação sem muro entre os dois mundos, né? Entre o daqui e o de lá. Ele tinha uma relação Chico Xavier e outros por aí. Mas, assim, Divaldo Franco deixou realmente um espaço ali vazio, porque ele fez muito, né? Fez muito mesmo. Assim como o Chico Xavier também procurou fazer da sua maneira, mas Divaldo Franco se diferenciou muito porque ele dava palestras extraordinárias, né, que colocava qualquer profissional da saúde no chinelo, porque ele sabia realmente datas, nomes científicos, ele sabia muito. Mas você vê assim que ele mesmo disse pouco antes de dessomar, né, deixar o corpo físico, que ele já tinha tido uma projeção astral, de que a mãe já esperava ele como se fosse uma casa onde reunia a família dele ali. Então você vê assim que tanto que esse homem fez, né? E ele dessomou e ia para essa casa. Ele não ia ver Deus, Jesus, e seja o que for, né? Então, não fica nessa ilusão de que eu vou me matar porque eu vou ver Jesus, eu vou me matar, eu vou ver o demônio, seja o que for, tá? Não é o que você pensa, não é o que você pensa. Nós temos muito ainda que fazer. Embora nós somos deuses, temos a centelha divina dentro de nós, mas precisamos despertar para isso. Então, a morte não separa ninguém. Quem tem a glândula pineal aqui, que fica aqui, né, que é o nosso terceiro olho, desperto, nós vemos os que já foram, né? E os que já foram e até que já reencarnaram. E tá mudando tudo. Quem tá indo não vai voltar, não para esse planeta. Mas quem foi antes desse tempo, tem muita gente que eu sei que está reencarnado, né? Minha mãe, meu irmão, tem muita gente que está reencarnado. E tem muita gente também, irmãos meus, que também se encontra assim solto no outro mundo, né? A gente vê em projeção astral que está solto. Ou outros que não têm a correlação ali sanguínea, mas talvez um cunhado, alguma coisa parecida, não que ele esteja só solto, mas ele solto, quando eu falo assim, meio perdido, mas tem consciência de que ele perdeu a oportunidade, ele estragou o avatar, né, com drogas excessivas. Não estou falando de droga, aquelas que mais são proibidas. Mas se você se enfia tá feliz, bebe. Tá triste, bebe. Tá feliz, fuma. Tá triste, fuma. É o suficiente para você estragar o seu avatar. Então, realmente a morte não separa.
né? A separação é para quando você não consegue ver do lado de lá do muro, mas eles lá do lado de lá do muro veem a gente direto, continuam nos vendo. E vai vendo o que podia ter feito e não fez. E então apenas transforma os laços, né? E o que vai acontecer, Maristela? O que acontece com os mortos depende muito da maturidade da alma. Quando eu falo alma, pode ser alma, espírito, consciência. Para mim, maturidade da consciência, mas como muitas religiões chamam de alma e espírito, então vamos deixar aberto. Mas depende assim muito da sua maturidade. O que vai acontecer do lado de lá? Você vê que o Divaldo era tão maduro, fez tanto e já estava reservado ali um lar para ele. Não queria subir na última dimensão para ver Deus ou até ver Sananda, né? Que é Jesus. Então, não que ele não vá ver, tá? Mas não de imediato. Então, ao cruzar a fronteira entre os dois mundos, levamos conosco o que nós fomos por dentro, né? Não o que você foi por fora. Não interessa quem você for por fora, você vai levar com você o que você foi por dentro. Eu posso até ter enganado que fiz muita coisa por fora, mas a nossa realidade que vai contar do lado de lá é o que eu fui por dentro. E o que nós fomos por dentro, o que nós somos por dentro. E aí nós podemos aqui também falar um pouco sobre a guerra, que a arte da guerra é muito claro, assim, que é dividir para conquistar. Eu não falo guerra só entre países, tá? Eu falo guerra, assim, entre a irmandade, entre irmãos de sangue, guerra entre vizinhos dentro de um bairro. E eu falo guerra no modo geral, que quando você divide para conquistar, né? E nesse show que vai haver, o Brasil vai ficar com a maior área depois do cataclisma, né? Do show que vai haver. E o Brasil tem muita abertura energética. E a mídia não quer, assim, criar barulho, separação, né? Ela quer realmente o reboliço mesmo, o reboliço. Você pode ver que os noticiários só dão notícias ruins, notícias densas, pesadas, né? Porque ela quer criar barulho e ela quer criar separação. Ou senão você mesmo, né? Quando você vai para a igreja, ou dentro do teu quarto, ou dentro da tua casa, quando você faz barganha com Deus, um Deus primordial, quando você faz barganha com Deus, né? E sendo que Deus não é mendigo para você barganhar com ele. Porque Deus não fica barganhando com ninguém. Nossa, eu dou aqui meu carro no altar e você traz a minha mulher de volta para rastejar no meu pé. Você já pensou, né? E você dá o carro, você dá um apartamento, se tiver outro, você dá outro apartamento, dá 3. Isso já ouvi de um monte de pacientes em organizações que eu trabalhei com câncer, em hospital psiquiátrico, às vezes em empresas. Eu escuto muito disso, que a pessoa perde tudo porque ela fica barganhando com Deus, e quem está por trás dessa barganha, que é o pastor, seja o líder religioso, seja quem for que está por detrás, ele vai ganhar essa barganha, porque Deus não tem nada com isso, né? Porque você passa a ter uma relação infantil e de medo. E você acaba assinando um contrato assinado com o governo oculto, com as energias densas, né? Desde antigamente, você lembra antigamente também que a pessoa sabe que mesmo o rei Salomão, ele faz um monte de coisas contra a natureza, contra Deus, faz coisas erradas, depois ele sacrifica lá 1000 carneiros, né? Como pode um negócio desse? Que o carneiro tem com isso?
E claro que esse não é o Deus primordial. Que Deus primordial não quer sacrifício, quer você desperto, quer você realmente fazendo o bem primeiro para você. Não há necessidade de você sacrificar a tua vida por nada. A necessidade de você fazer as coisas certas. É tipo assim, vamos colocar coisas assim corriqueira aqui, né? Eu contrato um jardineiro, ele tá vendo que tá cheio de pragas no meio da grama. E ou ele quer jogar veneno, no que ele joga o veneno para matar a praga, ele tá matando a grama. Ou ele faz de conta que não veio e passa a máquina. E vai piorando cada vez mais. Daqui a pouco tá mais praga do que grama. Ele tá prejudicando a grama, ele tá, mas automaticamente a grama não existe. A grama é o outro não existe. Então é reflexo do que tá errado dentro dele. Ele tá cheio de praga dentro dele. Então, eu vou enganar aqui o patrão ou a patroa que me empregou e faço tudo correndo, faço de conta que arranquei a praga e não arranquei. Então, ele esquece que o Deus primordial está captando toda aquela vibração. Então, ali ele está servindo o Deus primordial ou ele está servindo o Deus pesado ali denso, né? Que não precisa nem a gente falar nomes, podemos até falar, e que é o governo oculto, né? Que o que está por detrás querendo dividir. Né? Toda vez que eu sei que eu preciso podar aqui algumas árvores que estão matando a grama, eu não quero fazer porque dá trabalho para podar e muito menos depois para recolher. Então, é tudo dando exemplos básicos aqui. Então, eu vou levar para lá, para o outro lado, o que eu sou por dentro. Não que eu estou tentando enganar as pessoas por fora, tentando enganar o universo, né? E senão o cara chega para você e fala, agora eu tô criando passarinho nas gaiolas para vender, fazer comércio de passarinho. Passarinho tem asa. Você devia ter vergonha de falar isso para mim. Você devia ter vergonha. Eu falo na cara, né? Aí o cara vai depois tentar te enganar que ele soltou passarinho, mas se você cutucar aqui, cutucar ali, você vê que ele cai em contradição, que ele não soltou passarinho coisa nenhuma. A vida dele vai para a gaiola. A própria vida dele vai para a gaiola. Ou seja, o avatar dele vai para a gaiola. Ele começa a perder todas as oportunidades, né? Se ele está proibindo um passarinho que tem asa de voar, ele vai acabar ficando dentro de uma gaiola, né? A doença pega ele, pega, e ele acaba ficando preso numa cama. Ou coisas até piores, que podem nem ser a doença, mas pega. A gente sabe que é assim que funciona o universo, né? Nada fica desapercebido. Então, nós estamos passando pela transição planetária, quer dizer, o planeta está fazendo a transição. Já disse isso várias vezes, o planeta fazendo. Quem está desperto, ele aproveita e vai junto, ele vai fazer essa transição junto. Quem não está, vai embora desse planeta. Então, se realmente está vindo uma nova pandemia aí, eles falam que está vindo até da ave, seja do que for, né? Quem está desperto, quem é limpo por dentro, não tem o que temer. Não tem o que temer. Mas se você é sujo por dentro, né? Você vai para o seu trabalho e você engana todo dia as pessoas que estão ao seu redor, o seu patrão, a sua empresa, aí você deve temer mesmo, né? Porque não vai assim, como muita gente, milhares e milhares de pessoas morreram naquela pandemia, que começou em 2019, nessa vai novamente acontecer a mesma coisa. Porque vai sempre fazer limpeza. E vamos supor assim que nós temos assim, vamos supor 10 bilhões ou trilhões de pessoas no universo. Não vai sobrar 3%. Não vai sobrar 3%. Nós havíamos subido um pouco e descemos novamente. Porque a pessoa ela pensa que ela despertou, você não despertou quando você onde toca, onde mexe, vamos supor, vou fazer comida para meus gatinhos.
eu faço com muita responsabilidade, com muito amor, né? Eles comem tudo, e me certifico que todos comeram. Além disso, eu dou ração de primeira, o leitinho, a água, troco todo dia a água, às vezes se precisar troco até mais vezes. Então, estou dando um exemplo aqui, ou você faz as coisas direito, ou você não faça, porque isso vai, né? Isso vai trazer consequência para a sua vida. E então, talvez sobre 3% das pessoas. Porque nós aqui nesse planeta Terra é um planeta de experiência. E a experiência é a emoção que você tem. A emoção que você tem em determinadas situações. E lembrar que tudo é Deus. Então, a grama é Deus? É Deus. Eu quando faço de conta que não estou vendo a praga, tomando conta, e passo a máquina correndo para não ter que fazer nada, o que eu estou fazendo? Eu estou trapaceando Deus? É claro que eu vou ser trapaceado. Isso é tão lógico, eu não sei como as pessoas podem se achar esperto de fazer coisas erradas, fazer maldade para os outros. Eu não sei como. Você tem que estar muito cego, né? E assim, como assim, na maioria do tempo, nós estamos assim pensando e agindo de forma inconsciente. Eu vou repetir isso que é muito importante. Na maioria do tempo, nós estamos pensando e agindo de forma inconsciente. Então, portanto, estamos sempre criando e cocriando aquilo que não desejamos. Né? Aquilo que não desejamos. Estamos o tempo todo inconsciente. Né? Quando um funcionário ele vem fazer um serviço para você, ele vem arrumar um fio que soltou, daqui a pouco ele se apaixona. Você fala para ele, você quer um café? Né? Você quer uma água? Ele se apaixona, ele fica mandando coraçãozinho para você o tempo todo lá no WhatsApp. É claro que você não responde. Você não responde vários dias. Se ele entendeu, ele entendeu. Se ele entendeu, você tem que bloquear. Né? Às vezes nem eu faço isso, já tenho gente que faz isso para mim. Ou você contrata o funcionário para limpar seu jardim, daqui a pouco ele está confundindo as coisas também. Ele fala coisas que ele não está nem percebendo que ele está confundindo tudo, né? E, eu quero pescar aqui, só por Deus, né? Eu tenho sempre falado isso, dado exemplos básicos, né? Não é ser repetitivo, é dar exemplos básicos para que você entenda que quando você não sabe o seu lugar, né? Não sabe o seu lugar, é por isso que você vai lá 4 vezes tirar a pedra do rim. 4 vezes. Ontem eu assisti, não consegui assistir até o final, porque a gente trabalha demais, levanta muito cedo, então eu acabei dormindo. Mas até onde eu assisti, tinha um rapaz lá que iniciou lá querendo fazer a cirurgia bariátrica no Texas, né? Com o Dr. Nau. Então, ele propôs para o rapaz emagrecer em 2 meses 56 quilos. Ele conseguiu chegar em 64, né? Em 64. E você vai assim observando, né? Que a pessoa assim, ela tá trazendo dentro dela muita raiva, muito apego a coisas que ele não recebeu, muito medo. Então, quem é que se prejudica nisso tudo? Né? Quem é que se prejudica nisso tudo? Ele mesmo. Então, quando a gente fala desapega da emoção, da experiência que você está passando ou passou. Desapega, né? Você não desapega, é você que vai ficando doente, né? É você que vai ficando doente. E então a pessoa se torna inconsciente. Ele acha assim que ele o tempo todo ele está sendo rejeitado, ele vai compensar, um pensa na droga, outro compensa na comida, que é tudo droga do mesmo jeito, tudo que você passa do limite passa a ser droga. E então, qual é o nível de autorresponsabilidade que você tem, né, com a sua própria vida, né? Não adianta eu querer fazer, fingir que eu estou fazendo
para fora se eu não tenho autorresponsabilidade com a minha própria vida? Autoanálise o tempo todo, né? É importante, às vezes numa horinha do dia, ou principalmente à noite antes de dormir, autoanálise, o que eu fiz hoje de ridículo? O que eu fiz hoje que eu não precisava fazer aquilo e eu fiz, né? Uma autoanálise para ver autorresponsabilidade. O, o universo, assim, emana sempre, sem interrupção, a frequência que eu acabei de emanar, né? Então, se eu estou enganando no meu serviço, eu tô emitindo essa frequência para o universo. O universo vai devolver isso para mim. Ele vai devolver isso para mim. E o universo é tão sábio, tão inteligente, que vai pegar onde me cala mais, né? Onde me cala mais. Então, eu acabo recebendo o que eu não desejo. E é simples entender? Mas não é fácil, porque o tempo todo a gente tem que ver o que está emanando. Porque nesse momento que eu estou emanando é que eu vou ter daqui a pouquinho de volta. No mesmo instante, daqui a pouquinho eu vou ter de volta. Mas todos nós temos capacidade de fazer isso, porque já fazemos isso de forma inconsciente. Por que não tentar fazer de forma consciente? E porque a gente tem que entender que não existe o acaso. E não se cria nada, absolutamente nada, sem querer. Ai, foi sem querer. Não. Não existe. Não existe nada sem querer. Assim, é injusto aquele ou aqueles que estão assim prontos, né? Porque o planeta está fazendo a transição. Então, 3% está pronto para fazer a transição junto. Então, é injusto continuarem assim a esperar o resto da população inteira, ou do universo inteiro. É injusto. Então, é a mesma coisa assim, uma pessoa totalmente errada, ela entra no avião, e o avião vai cair por causa daquela pessoa, né? Então, alguma coisa vai acontecer com aquela pessoa no avião. Ele pode infartar ali dentro do nada, ele pode ter um mal súbito, alguma coisa vai acontecer com ele e não vai acontecer com o resto das pessoas. Porque é injusto você ficar esperando, e as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Uns ficam o tempo todo na janela da casa mesmo. Eu conheço pessoas que dormem a tarde toda, gente próxima, até parentes. Eu conheço parentes que dormem a manhã toda, tem uns que dormem a tarde toda, e tem uns que ficam na janela, e tem os portadores de notícias negativas, né? A pessoa fica tentando ligar para você, quanto mais você não atende, mais ela se desespera. E uma hora que sem querer você atendeu, que eu procuro nem atender, mas uma hora que você atendeu, você tá lá fazendo alguma coisa, não percebeu, você atendeu, e a pessoa, ai, até que enfim, eu preciso te contar que fulano morreu, ciclano tá internado, o Beltrano tá lá com câncer. Como que a pessoa não faz nada na vida além de ser carteiro? Ela é carteiro, ela adora trazer para você notícias ruins. Ela não fala com você o ano inteiro, mas ela adora trazer para você notícias ruins. Por que ela não vai ajudar essas pessoas em vez de vir contar mal dessas pessoas para mim, né? Então, eu já disse que a maioria não vai permanecer no planeta. É 3% e olha lá, né? Porque estão despertos. O que é estar desperto? Não fazem nada por fazer. Não fazem nada por fazer. Fazem tudo com capricho. Então, tudo existe assim, onde somente o meu olho enxerga.
né? Às vezes, assim, você vê o vídeo, você vê uma live que eu vi, eu enxerguei tudo ali, e eu vi tudo, e você não enxergou nada, e não ouviu nada, né? Tem muita gente, assim, que eu soltei mensagens fortes essa semana no Facebook. Quem me conhece só pelo canal do YouTube, for lá no Facebook, ele é aberto a todo mundo. Se quiser também adicionar ali, fique à vontade, mas ele é aberto a todo mundo. Então, você coloca. Então, muitos poucos reconhece que você está falando, né? Que você vai dizer assim, ai Maristela, e agora? O que vai acontecer com esse novo Papa? Tenha santa paciência, gente, tenha paciência. A Igreja Católica já disse para vocês que foi que mais matou e queimou pessoas vivas, porque elas tinham o terceiro olho aqui, ó, aberto, né? Elas eram além dos 5 sentidos, e então eles tinham medo dessas pessoas, ainda mais se fossem mulheres. Então eles queimavam vivas, milhões e milhões de pessoas foram queimadas vivas. Ah, mas foi lá atrás. Não, continuo fazendo hoje aqui. A gente sabe de um monte de coisa errada que acontece, que é encoberto, né? E que se eu ficar falando muito aqui, talvez meu vídeo nem suba. Mas então, e esse não tem a santa paciência, o que os outros fizeram? Nada. O que esse vai fazer? Nada. Ele vai ter um papel na mão, escrito pelo sistema, vai falar um monte de coisinha bonitinha para você e você vai estar lá, oh, né? Porque são pessoas que estão dormindo, né? São pessoas que estão dormindo. Ah, mas o Papa Francisco, ele foi ordenado, já foi lá lavar os pés igual Jesus. Então, pessoas que não são criativas imitam os outros. Ele já começou errado. Já começou errado. Para mim, o que ele falou, deixou de falar, eu nunca ouvi, porque ele falava sempre com um papel na sua frente, escrito pelo sistema, né? Então, para mim, não fez diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Assim como muitos diz por aí, não me faz diferença nenhuma. E consegue, ó, montar um monte de gente para deixar ele milionário, porque ele fala em nome de Jesus, né? Então, tudo existe para você somente se o seu olho enxerga. Se o seu olho não enxerga, não existe para você. E porque assim, se a gente pegar lá no Egito Antigo, já havia o contato com extraterrestres e tinha até naves ali. Nós fomos se perdendo disso, né? Fomos fechando o nosso terceiro olho. Por quê, Maristela? Porque assim, é fácil deixar uma pessoa tonta. Você vê que uma pessoa é tonta quando se encontra com ela, ou pelas redes sociais, a conversa, ou pessoalmente, quando ela começa a falar e lamentar o passado. Ela só fica falando e lamentando do passado. Todo mundo é culpado por ela não ser feliz. A mãe que sobrou, o irmão, o tio, o primo, o cachorro, o gato. Todo mundo é responsável. O governo, o Bolsonaro, que mandou todo mundo se alertar para uma vacina que ainda não estava comprovada. Quanta gente hoje está morrendo. Então, é assim, por isso, não sabemos, mas tá, né? Mas é assim, quando a gente tá desperto, a gente para de culpar o outro. A gente fala uma coisa que sabe que é verdade, né? Sabe que é verdade, né? O outro roubou, não roubou, foi comprovado, é verdade. Mas você fica inventando uma coisa que não é verdade, você tá se auto-prejudicando. Você está se auto-prejudicando. Então, uma pessoa quando se encontra, ela fica só falando do passado, ou fica sonhando ali com o futuro, ela perde o aqui e o agora, ela não vive o aqui e o agora. É igual o caso que a gente assistiu ontem nos Quilos Mortais, né? Que eu não consegui até o fim, eu dormi antes, mas até onde eu assisti, é um pesadelo para ele, o passado. Eu vou ficar triste porque meu pai traía minha mãe. Eu fico triste porque aí tiveram que se separar. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. É a vida do casal. Me deram a vida, legal. Eu
Agora eu cresci, eu vou começar a trabalhar, saio de casa e vou fazer minha vida, como muitos artistas fizeram, né? Que já dei exemplo aqui nem Mato Grosso, o pai não aceitava de jeito nenhum a opção sexual dele, depois ele ser artista, que o pai era um militar, ele saiu de casa e foi lutar, e depois mais para frente acaba fazendo amizade com o pai, porque ele se torna um ser extraordinário, a fama acaba abafando tudo, né? Outros fizeram isso também. Então, a vida não é bonitinha para ninguém, né? A vida não é bonitinha para ninguém, porque nós estamos aqui para passar por experiências, e as experiências, elas vêm com emoção. Elas vêm com emoção. Eu fico doente quando eu não consigo entender essa curva da emoção, né? Quando você vai fazer um eletrocardiograma, é assim, né? Uma curva, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nossa vida é assim também. As pessoas que são mais estão dormindo, que são mais descontroladas emocionalmente, é assim, se ela conseguir uma coisinha, ela grita, ela tá aqui em cima, ela grita, vamos comemorar. Você vê, às vezes, pelo áudio, algumas festinhas onde a pessoa se desequilibra totalmente por nada. Ela grita lá em cima. Se alguma coisa ela ouve que não gostou, né? Aí ela desce, ela tá aqui em cima, ela desce, ela entra na depressão. Então, pessoas que estão dormindo, elas falam de forma desequilibrada, elas do nada dão uma tonalidade alta lá em cima, daqui a pouco desafina, que nem música, desafina e vem para baixo. Então, elas têm muito picos, né? Elas têm muito picos. E então, elas saem do agora. Elas saem do agora. Daqui a pouco ela já está lamentando alguma coisa do ontem, está desejando uma coisa do amanhã e saem do agora. Quem não consegue viver agora, no agora, que o agora é sagrado, não existe o resto dos tempos. É agora. Quem não consegue, não vai conseguir fazer essa transmutação junto com o planeta, né? Vai embora. Não vai conseguir. E então, você vê assim como é difícil a pessoa se manter no agora. E então fica lá lembrando aquilo, aí eu quero não sei o quê, e você vê assim que a pessoa não consegue lidar com notícias ruins também. E então só existe e coexiste um momento presente. E se eu deixo assim, você sempre assim preocupado, seja com o passado ou com o futuro, você não vai ter saúde. Porque tudo já é. E quando você quer assim, quando você está com um paciente, você consegue trazer muitas coisas boas, muita evolução para a vida dele, lidando com aqui o agora dele. Agora, você vê que tem uma coisa ali muito, muito pesada, você pode acessar, como acessar assim, o seu registro acástico nas nuvens. Você faz a mesma coisa com o paciente. Você acessa lá o passado para ele ver o porquê que ele está patinando aqui. Mas volta aqui agora, vamos agora aqui ficar no presente. Então, é assim muito bom viver no presente, porque se aquele que consegue viver no presente e viver no agora, ele está sempre modificando o seu futuro, e a gente sempre tem que ter gratidão com tudo eu falo assim, tem uma suposta coisa triste, você tem a gratidão, que nada é ao acaso, e não existe o tempo. Não, é tudo no agora, não existe o tempo. E o nosso eco, né, o nosso orgulho, a nossa arrogância às vezes, e é como um programa de computador. E
quando você embaça, né? Você embaça todo o sistema, o progresso da sua vida, todo o seu caminho, você embaça tudo quando você acredita que você é o ego. Você embaça tudo. Então, essa historinha, acho que muita gente já conhece. Uma coisa, tem 2 passarinhos na árvore. Os 2 passarinhos é você. Um passarinho que é você fica observando, um passarinho que é você vai fazer o que tem que fazer. É bem assim que nós fazemos aqui. Então, a pessoa, às vezes, ela faz tudo errado, ou não é fazer errado, porque é uma experiência, mas ela traz mais sofrimento para a vida dela, porque ela acredita que ela é aquela experiência, ela acredita que ela é o ego. E quando você sabe que você é um Deus, sabe que você é consciência, você não se envolve na emoção daquela experiência. Você não tem picos, como eu já disse. Né? Que quando você é muito ego, você acredita, é a mesma coisa que você acreditar que você é seu carro. É a mesma coisa. E aí você esquece que você é Deus. E se você não entende isso, você não entendeu o que é a vida. Não há separação no ser desperto. Não há separação no ser desperto. O ser desperto, ele não separa nada. Ele não fica julgando, ele observa. E se eu precisar sentir algo, eu simplesmente sinto. Mas com certeza não vou me afetar, né? Como você se afeta. Morreu um animalzinho, né? É claro que eu sinto, mas eu vou aguardar o momento dele. Muitas vezes eu sei que um animalzinho meu tá desencarnando e não se tem o que fazer. Você fez a energiação, fez tudo, jogou a melhor energia ali, para ele é melhor naquele momento ir. E eu aguardo aquilo acontecer direitinho e vou enterrar. Então, não sinto, claro que sinto, mas não com o mesmo apego que você tem, né? Ou vou gritar, vou desesperar agora. Não adianta pegar ele e correr, judiar mais ainda num suposto veterinário que você sabe que ele está indo, né? E mesma coisa com outro ser humano, é a mesma coisa, sem escândalo, né? Sem picos. E todos temos picos de emoção, mas no desperto são muito menores. Não é aquela altura lá no alto e vem, né? Aquela altura e vem, né? Não. No desperto é muito tranquilo. São picos assim que logo abaixa, mas é tranquilo. Sem apego sempre. Porque sabedoria é viver dentro da neutralidade. No universo tudo é neutro, é experiência. Estamos no avatar humano, mas vamos deixar esse avatar também. Outros foram na nossa frente e nós vamos também, né? Então tudo é experiência. A gente tem que aprender a ser mais neutro. E quando nós vivemos em picos, nós não estamos despertos. E quanto menos oscilações nós temos, né? Mais mestre de si mesmo você se tornou. E não estamos aqui para termos picos, né? Ai, eu tô excitado, eu tô excitado, agora eu vou falar que eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu misturo as coisas, tô achando que eu posso me envolver com o patrão ou com a patroa. Quanto eu já ouvi isso? Não só comigo, quanto eu já ouvi isso de coleguinha, né? Que seu patrão deu uma elogiada ali, ela já apaixonou. Ela tá achando que o patrão já quer ter caso com ela, né? As pessoas misturam as coisas que não estão despertas. E então se fica lá ou naquela excitação, daí não é como se esperava, você vem para baixo. Daí já não quer fazer o serviço, porque entrou em estado de angústia, ansiedade e angústia, né? Então, se eu gosto de uma coisa, eu posso repetir, vou fazer de novo, eu gostei disso. Se eu não gosto, é só eu não repetir, né? E só que sem picos, sem gritaria, né? Eu tô com raiva, eu chego com a música alta. Eu tô feliz, eu chego com a música alta. É muito pico, são pessoas que estão dormindo.
que não estão despertas, né? Não ter apego a nenhuma experiência, seja ela assim negativa ou positiva. E tudo é um milagre, né? Gratidão a tudo, tudo é um milagre. A grama cresceu, é um milagre. Você passou bem o mês todo, financeiramente, com saúde, e seja o que for, gratidão. Esse mês não foi tão fácil, foi mais difícil, gratidão. O que eu aprendi com isso? Então, é sempre a pessoa que cura a si mesmo, né? Nada é mais importante no universo do que estar assim, estar assim nesse momento que o planeta está passando. Já disse, é só você sentir o ar. O ar você percebe que está acontecendo. E existem seres assim que viajam assim anos-luz para ver o que está acontecendo no planeta. Já disse, tem pessoas que já deram várias datas e acham que acontece ainda esse ano, em setembro. Não que eu não acredite nessa pessoa, até acredito, gosto muito de ouvir essa pessoa, mas não será em setembro. Muitas coisas vão acontecer, pode até acontecer pandemia, seja o que for, mas o show mesmo, né, da virada dessa transmutação do planeta é 26 para 27. Já falei várias vezes e estou falando de novo. E ninguém quase abre o olho para isso. A maioria está dormindo, está dormindo. E a população continua lamentando o passado. E agradeço se você conseguir chegar vivo nessa passagem de 26 para 27, né? E tem gente, muita gente assim, tem me ficar todos os dias lamentando, já disparado na janela, ou aqueles que não conseguem enxergar que você é uma pessoa boa, tá dando oportunidade, a pessoa mistura tudo, em vez de vir trabalhar, ela traz a família toda junto, sabe? Eu já passei por tantas coisas assim que a gente até desacredita. E em vez de você começar a despertar e aproveitar esse finalzinho da terceira dimensão, né? Embora muitos desses seres evoluídos, eles nos falam que já houve a escolha, né? Que as pessoas já escolheram, e escolheram ficar dormindo. E menos de 3% aí, pode aumentar um pouquinho, pode diminuir, que realmente não oscilam, estão realmente despertos. Até consciências assim de universos paralelos, eles vêm para enxergar esse show que vai ocorrer. Então entenda que nós estamos aqui para florescer. Então olhe para você e veja, eu estou florescendo ou eu estou murchando? Né? Eu estou murchando, minhas folhas estão murchando. O que está faltando? Está faltando regar? Está faltando sol? O que está faltando? Né? Eu estou murchando ou eu estou florescendo? Nós viemos aqui para florescer, né? Arriscarmos sempre uma nova aventura. Eu tenho já 60 anos, eu tenho mais 60 anos, eu tenho mais 60 anos, agora eu não vou arriscar mais nada. Eu arrisco sim, arrisco sempre uma nova aventura. Quem me conhece sabe que estou sempre aventurando numa nova aventura. A aventura que eu falo não é bagunça, tá? Num novo projeto, numa nova situação, arriscando sempre numa nova aventura. E sempre lembrar que nós não precisamos de nada e nem de ninguém, mas merecemos tudo. Gratidão, amor sempre.